Vejamos agora, então, as indicações reais, né, e as não reais de cesárea, tá? Indicações reais, né? Vou disponibilizar para vocês, né, uma lista aí. Na apostila também tem as indicações falsas, né, e as indicações reais e as não absolutas. As não absolutas, tá? São aquelas indicações que não dependem somente daquela situação, né? Então tem que ser avaliado um todo. E as indicações reais é isso aqui mesmo, né? Então, por exemplo, prolapso do cordão com a dilatação não completa. Isso é uma indicação real. Então, se a mulher teve um prolapso do cordão e ela nem entrou em trabalho de parto, ou ela está no início do trabalho de parto com a dilatação não completa, que está comprimindo o cordão, ela precisa de uma cesariana de emergência. Descolamento prematuro da placenta, placenta prévia, apresentação córnica deitado durante o trabalho de parto, né? Então, existem algumas opções que a gente vai conversar também de como fazer o seu bebê virar, mas se até o dia do trabalho de parto ele não virou e estiver em apresentação córnica, por exemplo, ele precisa sim de uma cesariana. Ruptura da vasa prévia, ou seja, né, o cordão umbilical, ele é envolto, né, de uma geleia, e essa geleia protege a artéria e a veia, né, as artérias e as veias do cordão umbilical. E a vasa prévia é quando essa geleia ela não existe, né? Então, em alguma porção ali, alguma parte do cordão umbilical, as veias e as artérias estão expostas, né? Elas não estão protegidas com essa geleia. E a ruptura da vasa prévia, isso é a vasa prévia, né? Isso que eu falei. E a ruptura seria o rompimento, né? De uma das veias ou de uma das artérias, enfim, né? Desse cordão. Então, realmente é uma indicação de cesárea de emergência. Herpes genital com lesão ativa no momento do trabalho de parto, né? Então, uma mulher, se ela está com as feridas, né, com a lesão ativa, sim, ela precisa de uma cesárea. Se não, se ela não tiver com herpes na hora do trabalho de parto, né, com a questão das lesões, né, ela pode sim continuar o trabalho de parto, senão ela precisa de uma cesárea. Desproporção céfalo-pélvica, uma posição do bebê. Bom, isso só dá para saber se a mulher passou pelo trabalho de parto, né? Então, não existe nenhum exame, nem de ultrassom, nem no consultório, nem a palpação do médico vai poder te dizer que o seu bebê é muito grande para passar na sua pelve, tá? Então, a desproporção, ela só pode ser diagnosticada depois que a mulher chegou em 10 centímetros e o seu bebê não desceu. Não desceu, não encaixou. E ele pode não ter encaixado, não é só pela questão do tamanho do bebê, ele pode não ter encaixado por causa da má posição, né? Então, se o bebê não se encaixou, eles acabam, né, e chegou nos 10 centímetros, ele não desceu, então eles acabam fazendo o diagnóstico de desproporção. Sofrimento fetal ou frequência cardíaca não tranquilizadora, né? Ou seja, o bebê está tendo alterações no seu ritmo cardíaco, ou diminuindo ou aumentando, né, de forma realmente, como é que se diz? Importante, né? Então, às vezes, o bebê pode acontecer de diminuir os batimentos, pode acontecer de aumentar, mas se o bebê consegue recuperar isso rapidamente, não é um problema, né? Eles vão fazendo a avaliação. Mas a partir do momento que o bebê não consegue recuperar, ou ele demora muito para recuperar o seu ritmo cardíaco normal, ele pode sim estar tendo aí um sofrimento fetal ou frequência cardíaca não tranquilizadora. Parada de progressão do parto que não se resolve com medidas habituais, né? Então, pode ser N motivos, né? Pode ser motivos emocionais, pode ser motivos, né, de estresse e ansiedade, pode ser por motivos de que o bebê realmente não está se encaixando da forma mais correta, né? Então, pode ter aí uma parada de progressão depois de muitas horas, né? Então, eles acabam realmente indicando para uma cesariana. É, indicações não absolutas. Indicações não absolutas seriam apresentação pélvica
2 ou mais cesáreas anteriores, ou HIV com carga viral acima de 1000 ou desconhecida, né? Então, assim, não são absolutas essas, tá? Porque a apresentação pélvica, você além de poder recorrer à VCE, que é a versão cefálica externa, existem algumas equipes especializadas, né, que atendem parto pélvico. Então, você pode sim optar por essa opção. Porém, essa opção ela só deve realmente ser a sua escolha se você realmente conhece a equipe e sabe da especialidade deles, de que eles atendem, né? Que eles são especializados realmente em atender parto pélvico. Do contrário, né? O mais indicado seria realmente uma cesariana. 2 ou mais cesáreas anteriores também, né? Não é uma indicação absoluta, mas existem sim alguns riscos aumentados e na grande maioria dos hospitais, das instituições, acima de 2 cesarianas, né, é indicado a terceira cesariana. Porém, não inviabiliza o parto, então você tem que recorrer, né, se você quer um parto depois da segunda cesárea, você pode sim recorrer a equipes especializadas, né, que vão sim poder atender o seu parto, tá? E uma cesárea anterior, então, muito menos, né? Se você pode ser atendido normalmente no plano, no seu plano, no plantão, no SUS, né? Então, uma cesárea anterior é uma falsa indicação de que você precisa de mais uma cesariana, tá? Então, as indicações falsas, as principais que eu selecionei aqui para vocês, são as mais ouvidas, né? Eu vou falar aqui, mas as outras vão estar lá na apostila de vocês. E também tem no site, né, no blog da Melanie Amorim, que eu vou deixar aqui também para vocês nos comentários, né? No material complementar, para vocês verificarem lá quantas indicações falsas existem, né? E para vocês também estarem por dentro aí e não deixarem ser enganadas, tá? Então, ali, ó, indica algumas, né? Eu vou falar para vocês. Idade da mulher, tamanho da barriga, hipertensão, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, tá? Pré-eclâmpsia também não é indicação de cesárea, então se você estiver bem, né, e não tiver grave, você pode sim induzir o parto. Você precisa induzir o parto porque precisa nascer o bebê, mas você pode sim passar pelo trabalho de parto. Bolsa rompida, bebê não encaixado, óbito fetal, também pode ter parto. Cesárea anterior, né, como eu falei, circular do cordão no pescoço, compromisso do profissional, Covid-19, gestações múltiplas, né? Então, os gêmeos também, eles podem sim nascer de parto normal. Tamanho do corpo da mãe, fibromialgia, gestação prolongada, tipo do colo, se o colo está duro, se o colo está grosso, se ele está alto, se ele está posterior, né? Então, às vezes, até o tipo do colo, eles acabam influenciando aí na indicação falsa, né, da cesárea. Então, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre os riscos, né, da cesárea não indicada, né? Então, por que não indicada? Porque a cesárea indicada, né, bem indicada, não é que ela não tenha riscos, ela também tem riscos. Só que os riscos da cesárea vão ser menores do que o risco de continuar o parto normal, né? Então, é isso que tem que ser dosado, né? A cesárea existe um risco, o risco está aqui. O parto normal está aqui, o risco dele, né? Então, a partir do momento que esse risco passou o risco da cesárea, sim, você deve recorrer à sua cesárea, né? Então, por isso que a gente fala que aqui são as cesáreas não indicadas ou falsamente indicadas. Você está correndo um risco que você não precisaria, né? Porque o risco do seu parto seria esse aqui, e você está correndo esse risco. Então, o risco das cesáreas são prematuridade, alterações das vias respiratórias do bebê, porque ele pode nascer antes da hora, né? Dor antes do parto é relativo, né? Complicações com a cirurgia e pós-operatório, mais riscos de infecções puerperal. Aleitamento materno pode ser mais difícil, até porque demora um pouco mais para descer o leite. Recuperação pós-parto é mais lenta, né? Isso, eu estou falando isso no geral.
Eu sei que vai depender de cada caso, né? Às vezes uma gestante sai do hospital super bem e a outra vai demorar 15 dias para parar de sentir dor, né? E precisa de analgésicos para auxiliar ainda. Mas sim, a recuperação pós-parto é mais lenta em relação ao parto vaginal, tá? Maior riscos de hemorragia, maior riscos de complicações para as próximas gestações, dificulta o contato pele a pele e o vínculo com a mãe naquela primeira hora de vida. Por quê? Porque a cesariana, infelizmente, ela não nos dá muita abertura, muita chance para que seja feito esse contato pele a pele, tá? Então, muitas equipes aí acabam não aceitando, muitas vezes o bebê fica com o pediatra, né? Já que a mãe tá ali fazendo a sutura, eles acabam aproveitando esse momento. Mas você pode sim, como eu falei, né? Pedir que esse momento seja de vocês, né? E é o direito de vocês, independente de parto normal ou cesárea. Riscos do parto vaginal. Dor no pós-parto geralmente é menor, mas pode existir, né? Porque se você tiver uma laceração, pode sim existir a dor pós-parto também. Após o trabalho de parto prolongado, pode mudar para uma cesárea, então, às vezes, né, apesar que a gente sabe que existem benefícios de se passar pelo trabalho de parto, né? Existe esse risco, né? Então, mesmo que você optou por passar pelo parto normal, existe, então, esse risco de você ter que fazer uma cesariana intraparto. Dor antes e durante o parto, né? Então, pode acontecer de você sentir dor antes de iniciar o trabalho de parto e durante todo o trabalho de parto, vai acontecer, né? 99% das mulheres têm dor durante o trabalho de parto. Lacerações, né, podem acontecer, geralmente não são graves, tá, gente? Então, geralmente, como eu falei, é grau 1, grau 2, que é só ali na mucosa ou na musculatura. Eu não consegui colocar para vocês no outro vídeo, mas eu vou colocar para vocês aqui no material complementar para vocês visualizarem compreende, né, esse grau 1, grau 2, 3 e 4, tá? Para vocês terem uma noção. E costuma demorar algumas horas, né? Então, ela demora bem mais do que uma cesariana. Os benefícios da cesárea, né? Então, salvam vidas, né? Quando o trabalho de parto não é possível, e o parto. Menos intensidade de dor antes do nascimento, geralmente. O procedimento é super rápido, né? Então, 15 minutinhos, tchum, tá ali, né? O bebê nasceu, demora um pouquinho mais para suturar e fechar e limpar e organizar, né? Mas ainda assim é bem mais rápido do que o parto vaginal, né? E sem dor durante o procedimento. Durante o procedimento, tá? Então, assim, não pense que a cesárea você vai fugir da dor, porque realmente você pode sim ter dor e bastante dor no pós-parto também, tá? Então, é como a gente sempre diz, né? O parto é durante o trabalho de parto você tem dor, mas depois você geralmente está bem melhor do que quem teve a cesárea, né? E sem dor no procedimento, porque tem anestesia, né, gente? Porque se não tivesse anestesia, ninguém ia nem aguentar, né? Antigamente as mulheres morriam porque não tinha anestesia para cesárea. Benefícios do parto vaginal. Benefícios, né? Dor no pós-parto é bem menor, né? Então, ou não tem, né? Algumas mulheres nem têm, saem do hospital como se nada tivesse acontecido. Menor riscos de complicações durante o procedimento, porque é fisiológico, né? Não é uma cirurgia. A descida do leite é mais rápida, né? Costuma descer melhor. Facilita o contato pele a pele e o vínculo com a mãe, porque, né, é mais propício, geralmente, né, eles entregam para a mãe e daí fazem ali todo o cuidado, o campeio, né, o cordão, então, enfim, acaba tendo aí uma facilidade. Recuperação é mais rápida, né, no pós-parto do que a cesárea, se tiver, né, laceração. Cicatrizes são menores, né, ou não tem cicatrizes, né, para 50% das mulheres, né, que não tem laceração, não tem nenhuma cicatriz. Riscos de hemorragia são menor, infecção puerperal é menor e menor risco de alterações do recém-nascido. O recém-nascido, mesmo que eles, né, que você esteja entrando em trabalho de parto com 34 semanas, por exemplo, que às vezes o seu bebê pode não estar 100% pronto com o pulmão,
o fato de ele passar por essa descarga hormonal durante o trabalho de parto e a passagem pelo canal vaginal vai terminar de amadurecer esses órgãos, tá? Então, por isso que o risco de alterações respiratórias para um bebê que nasce de parto normal é sim menor do que na cesárea.